Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Nesta noite, mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória dada meu Senhor, toda exaltação, todo louvor nesta noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa noite, seja bem-vindo aí. Na mesma fé, na mesma concordância, deixando o seu like, se inscrevendo, enviando esta palavra a outras pessoas. Vamos aí no ID do Senhor com muito amor, com muito carinho, e para receber a palavra. E o que é bom tem que ser compartilhado. Compartilhe com outras pessoas esta palavra em nome do Senhor Jesus, porque a serva vai ficar em oração. Aonde chegar esta palavra, o Senhor vai fazer proeza e maravilha, que a boca dele o disse. Nós estamos aqui só crendo e acreditando e tendo fé que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Se você crê, você acredita também, o Senhor vai operar na sua vida proezas e maravilha. Ele sabe o que é que tem que ser operado imediatamente, urgentemente na nossa vida. Só Ele sabe. Nós estamos aqui para ouvir com amor, porque a palavra, ela é vida. Amém? Glória a Deus, ensinamento. E já apresentei sua vida, suas petições, suas orações. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então está tudo no controle do Senhor. E quando está no controle dele, vamos ficar sossegado, firme, que Ele se compromete com aquilo que sai da boca dele. Se ele falou o que vai fazer, nós temos que acreditar. Amém? E já convidei ele como convidado especial. Ele está aqui. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai colocar as palavras na minha boca. Glória a Deus, aleluia. Porque, pastora, por que você fala que Pai, Filho e Espírito Santo está aí? Ele está em qualquer lugar conosco. E ele falou que quando eu fosse ministrar a palavra, eu colocasse a cadeira para ele sentar, que ele ia estar aqui, com a prancheta na mão e uma caneta. Olha a responsabilidade, meus irmãos. Não é fácil. Temos que estar com a Bíblia na mão. Apesar da pastora ter falhas, mas vamos ter paciência com a serva do Senhor, porque o Senhor falou que ia colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Eu acredito assim. Glória a Deus, aleluia. Ele é quem exorta, quem ensina, não precisamos ter medo. Ele é quem coloca as palavras, ele dá o entendimento e a sabedoria. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos aí com a palavra em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos para João capítulo 4, versículo 42. E o refrão da palavra fala assim: o Salvador do mundo. Olha aí, lindo, né, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos para João, capítulo 4, versículo 42. O 42 vai falar assim: e diziam a mulher, já não é pelo que disseste que nos cremos, porque nós mesmos o temos. Olha aí, ouvido, nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Forte, né, meus irmãos? Já começou forte em nome de Jesus. Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Revela o momento em que os samaritanos, após ouvirem o testemunho da mulher samaritana sobre o Cristo, foram correndo ao encontro de Jesus. Ao verem os seus sinais e ouvirem as suas palavras, não tiveram dúvida para confessá-lo, dizendo:
já não é pelo o que disseste que nos cremos, porque nós mesmo o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Quando o homem ou a mulher tem um encontro com Cristo, grandes transformações acontecem. Apesar da baixa reputação daquela mulher perante a sociedade samaritana, as pessoas acreditaram na sua transformação e deram crédito o seu testemunho sobre a pessoa de Jesus. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Os samaritanos, atraído pelo o testemunho daquela mulher, os samaritanos, atraído pelo testemunho daquela mulher de Sica, receberam Cristo como o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Tanto Deus Pai como Deus Filho são chamados de Salvador nas Escrituras. Tito capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Tito capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Várias pessoas nas Escrituras ou ao longo da história puderam receber o título de Salvador ou Libertador por terem salvado ou libertado uma pessoa, um povo ou uma nação da opressão, um povo ou uma nação da opressão de alguns inimigos. O preso, inimigo, o preso. Juízes capítulo 3, versículo 9. Em Reis capítulo 2, segundo Reis capítulo 13, versículo 4, versículo 5. Segundo Reis capítulo 13, versículo 4 e versículo 5. Porém, Jesus é o Salvador do mundo inteiro. Em Gênesis, capítulo 41, versículo 45, Faraó chamou José de Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo, pelo fato de José ter elaborado um plano de previdência inteligente para salvar o mundo da fome. Porém, somente Jesus é que pode salvar o mundo. De verdade, ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a fome espiritual do mundo inteiro. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 6, versículo 48 e versículo 51. Somente ele pode dizer: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 11. Somente ele pode dizer: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os temos da terra,
porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Isaías, capítulo 45, versículo 22. Somente Ele pode dizer: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Por excelência, Ele já nasceu salvo. Ele já nasceu Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Em Atos capítulo 13, versículo 23, Paulo afirma que da descendência de Davi fomos, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro afirma: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em 1 João capítulo 4, versículo 14, João também escreve, dizendo: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Em Tito capítulo 2, versículo 13, Paulo escreve, dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Forte a palavra hoje, né, meus irmãos? Vamos para a conclusão da palavra. Solano Lopes é celebrado como o libertador do Paraguai. Simão Bolívar é celebrado como o libertador da Venezuela. San Martín como o libertador da Argentina. Francisco Pizarro é celebrado como o conquistador do Peru. Hernan Gostins como o conquistador do México. Guilherme de Normandia como o conquistador da Inglaterra. George Washington como o herói da independência americana. Porém, Jesus Cristo, eu estou arrepiada, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui apaziguando. Porém, Jesus Cristo é celebrado como Salvador o libertador e conquistador da humanidade. Ele é o libertador do império das trevas e o conquistador do império da morte. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Forte, né, meus irmãos? Tem tantos libertadores aí, mas só Jesus, Ele é. Olha aqui. É forte.
Porém, Jesus Cristo é libertador como o Salvador, o libertador e conquistador da humanidade. Ele é o libertador do império das trevas, o conquistador do império da morte. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Só Ele é. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar com esta palavra em nome do Senhor Jesus até aqui. Aleluia, glória a Deus. Estou falando do Salvador do mundo. Só Ele, Jesus, a videira, a pedra da esquina, a rocha forte. Glória a Deus, aleluia. Ele tem a chave da morte e a chave da vida. Só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. Só Ele protege, só Ele guarda. Só Ele dá livramento, só Ele cura. Aleluia, glória a Deus. Então, esta palavra de hoje, desta noite, vai vir para todos os meus irmãos que está no canal Adoradores de Jesus, Deus é Fiel. Que o Senhor achou graça na sua vida. E o canal, você recebeu o canal e o Senhor te manda a palavra. Através desse canal, em nome do Senhor Jesus. Receba, toma posse. É para você. E para todos aqueles que você enviar. E plantar sementinha no coração de alguém. É para esses também que o Senhor vai visitar. E a serva vai ficar em oração. Glória a Deus, aleluia. Todos entender que não tem outro caminho. A porta é estreita, mas vale a pena. Glória a Deus, aleluia. E você que ouviu esta palavra, entendeu e não reconheceu, não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador nesta noite? Se você quiser, você vai ter um particular com Deus. É você, Deus e você. Você vai ali no cantinho e fala: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso com a minha boca que o Senhor, eu reconheço que o Senhor é meu Salvador. Eu confesso. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. E escreve meu nome no livro da vida. E o Espírito Santo vai te abraçar. Deus vai tirar esse fardo pesado e já vai te dar o dele que é leve. E você vai sentir um refrigério na alma. Glória a Deus, aleluia. E você que saiu da presença do Senhor, é para você também o convite. Volta, filho, volta, filha, enquanto é tempo. O Senhor está nas portas batendo. Se você abre, Ele entra. Se você não dá a mínima e nem abrir, não dá ouvir a palavra dele, Ele vai passar pela sua porta e vai para outra, que está buscando Ele ali. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Santo é o Senhor. Vamos ficar com esta palavra? Guarde ela como diamante no seu coração, mas o que é bom tem que compartilhar. Compartilhe com alguém. Glória a Deus. E vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Que você tenha um dia vitorioso, um dia abençoado, um dia de comunhão com Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.